Lá vamos nós. Oi, meu nome é Bianca Colombari, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou começar uma playlist diferente, que é sobre resenha de livros que eu gosto, que eu acho pertinentes. Então, o primeiro livro, deixa eu pegar aqui na minha estante digital, né? Não tem 500 mil livros atrás de mim, né? Mas tem muito livro aqui, que é esse livro aqui, pra mim. 1984, do George Orwell. Eu queria trazer a resenha desse livro porque ele é muito atual. Então eu vou trazer alguns elementos, alguns conceitos que o George Orwell abordou nesse livro e vocês vão ver as semelhanças, né, com o hoje, porque era para ser uma ficção, mas parece uma profecia. Começando que 1984, ele foi escrito em 1949, então qual que era o contexto ali? Pós Segunda Guerra Mundial, o mundo ali estava se reorganizando, o mundo também estava com bastante fragilidade em todos os sentidos da vida, um momento propício para se estabelecerem governos autoritários, governos totalitários. Esse era o contexto que George Orwell escreveu esse livro. Então, assim, primeiro ponto, 1984, parece que é passado pra gente, né? Mas pra ele, como foi em 1949, era um futuro próximo. Então ele quis enfatizar isso com esse título, que parecia que tá distante, mas não tá tão distante assim. O personagem principal se chamava Winston, né? O Winston Smith, e ele era um funcionário público, fazia parte do partido. Na verdade, nesse livro todo mundo fazia parte do partido, ou eram pessoas que viviam à margem da sociedade. Essa história conta que ele vivia numa sociedade, era uma antiga Londres, e ele vivia numa região que chamava Oceânia. Alguns pontos que eu quero levantar. Ele é para ser uma distopia, e nesse livro o George Orwell coloca um primeiro ponto muito importante aqui. Momento de fragilidade econômica e fragilidade de segurança pode consequenciar um governo autoritário. Por quê? As pessoas pedem uma solução, pedem um salvador da pátria. Muitas vezes elas não pensam lá no futuro todas as liberdades que elas estão abrindo mão para que tenham determinada segurança. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria que você pensasse sobre esse livro. E nessa história, o partido tem um grande líder que é conhecido como Big Brother. Isso mesmo, Big Brother, aquele Big Brother que você conhece, referencia esse livro, se você não conhecia esse fato. Por quê? Porque o grande irmão, ele está sempre de olho em você. Essa é a referência, né? Ele é aquele líder que zela por você, que zela por ti, que zela por todos. E para ele conseguir zelar por ti, ele te vigia 24 horas por dia, todos os dias da semana, todos os dias do ano, todas as horas do seu dia. E como que esse líder faz isso? Se é que esse líder existe, não é mesmo? Você acha que o grande irmão existiu no livro? Deixa aqui nos comentários. Como que o grande irmão vigia? Como que o partido vigia toda a sua população, cidadãos, enfim? A partir de teletelas. O que é uma teletela? A teletela, ela é tipo um híbrido de televisão, com rádio, com microfone, né, gravador, passa imagens, grava e recepciona todos os sons, estímulos daquele ambiente. E isso é possível encontrar nas ruas, né, em locais públicos, mas também o mais curioso é que dentro de todas as casas, no ambiente privado, tinha uma teletela. Isso era uma forma de tirar a liberdade, né? Então imagina você viver tendo um partido te vigiando, né? O líder do país te vigiando. É engraçado que a gente pensa na teletela como algo muito distante da nossa realidade, mas o que é o seu celular? Seu celular tem câmera, seu celular tem microfone, seu celular então capta todos os estímulos aí, inclusive todos os aplicativos que você usa, eles têm lá permitir o acesso à câmera, permitir o acesso ao microfone. Fora essa questão, né, da tecnologia aí, tem a questão das câmeras, né, nos locais públicos. Você realmente acredita que os níveis de criminalidade diminuem quando tem câmera? Em alguns países isso realmente funciona, tem um índice de criminalidade muito baixo, mas inclusive nesse país aqui que o Winston Smith vivia, ele fala que o índice de criminalidade era baixíssimo. Até que ponto a sua segurança é mais importante do que a liberdade das pessoas? Talvez essa baixa criminalidade por conta de câmeras seja um grande índice de que a liberdade não está sendo respeitada. Essa proposta de paz vai custar a minha liberdade, né? A liberdade de ser quem eu realmente sou,
exemplo, uma analogia que eu vi em alguma resenha por aí, eu quis trazer aqui pra mim, é que um pássaro dentro de uma gaiola, ele é um pássaro protegido. Ele vive em paz, ele tem tudo, entre aspas, o que ele precisa, ele só não tem a própria natureza, né? Ele não tem mais a natureza de um pássaro. Você corta toda a essência dele para fazer com que ele viva em segurança. Outra questão muito curiosa sobre esse livro é que nesse país, esse partido tinha alguns ministérios muito curiosos. O Ministério da Verdade era o ministério que o personagem principal, inclusive, trabalhava lá, né? O Ministério da Verdade era responsável por falsificar informações ou editar a história. Eles faziam pequenas edições nos noticiários, né, a fim de apagar memórias. Olha que contraditório, né? E o Ministério do Amor era responsável por torturar pessoas. Esse tipo de ministério que tinha nesse livro, eu lembro que eu dei uma mega gargalhada quando eu li. Eu falei assim, gente, é muito engraçado isso. Isso fica explícito no livro, mas até que ponto isso não é verdade, sabe? Por exemplo, o Ministério da Educação hoje é responsável por deixar as pessoas mais burras. Então, eu comentei que o Winston trabalhava no Ministério da Verdade, né? Eles reduziam como Miniver. Então, assim, como ele trabalhava lá, às vezes ele lembrava de algumas coisas e falava assim, nossa, parece que isso daqui eu lembro que uma vez foi editado de tal forma, ou uma vez chegou a versão original falando determinada coisa e agora eles estão pedindo pra mudar. Então o personagem principal, ele começou a perceber algumas incoerências assim no dia a dia, né? Mas outra coisa muito interessante sobre essa questão é que ele mesmo se questionava sobre a veracidade dos seus próprios pensamentos e das suas próprias lembranças. Você imagina ser o único, provavelmente, a lembrar dessas coisas, pensar nessas coisas? Qual a probabilidade de não ser você que está louco e não o restante da população, não é mesmo? Então, às vezes, ele pensava que ele estava louco, pensava estar delirando. As memórias dele, ele não sabia se era um sonho, se era um delírio ou se realmente aconteceu, porque tudo estava apagado. Ele tinha a sensação de que ele não gostava do jeito que ele estava vivendo. Os noticiários falavam que eles estavam vivendo melhor, mas ele tem uma leve lembrança de que não é bem assim. É como dizem, né? A história, ela é sempre contada pelos vencedores. Até que ponto a história é verdadeira? Esse livro traz um ponto da gente sempre questionar aquilo que a gente está lendo, buscar diversas fontes, mas fontes completamente opostas. É muito importante você ler ambos os lados. Vamos por uma guerra. O que os Estados Unidos fala da Segunda Guerra Mundial em relação ao Japão? O que o Japão fala em relação aos Estados Unidos? O que a Coreia ali, que era tipo o meio, né, o campo de batalha, fala do Japão e fala dos Estados Unidos? É importante a gente ver esses diversos pontos de vista, porque sempre a pessoa que conta, ela vai querer tirar vantagem. Outra questão, outro conceito muito interessante do 1984 é que o partido, ele está em desenvolvimento de uma nova língua que, na minha versão, é a nova fala, né? Tem algumas versões anteriores que é a nova língua. O que é isso? Nova fala nada mais é uma língua oficial com o objetivo de reduzir as palavras do vocabulário, com o intuito de ser prático. Só que com esse intuito de ser prático, qual que é o grande objetivo? Fazer com que as pessoas não tenham palavras para se expressar realmente. Então esse é um nível assim absurdo de controle do pensamento, controle de liberdades e controle de pensamento. Eu já até expliquei em outro vídeo a importância da linguagem pra gente, vou deixar aqui no card, que eu tava falando sobre o analfabetismo funcional, né? Então a importância da linguagem pra gente se comunicar, pra gente se expressar, toda a evolução humana, é uma grande característica a linguagem, e o objetivo dessa nova fala era restringir essa evolução, entende? Restringir as liberdades, restringir os pensamentos. Isso é muito complexo, isso é um nível absurdo de controle. Pense bem, nós não estamos tão longe. Hoje em dia tem ali os cavaleiros da justiça social, né, que cortam tipos de palavra, você não pode mais falar tal coisa, você tem que falar assim e não assado. Então, até que ponto isso é bom? Você não pode mais pensar, você tem que pensar exatamente daquele jeito que estão te mandando. A evolução humana é evidenciada pela quantidade de palavras no vocabulário. Você reduzir isso é praticamente fazer o oposto, né? Você limitar a evolução ou fazer essa regressão. Além disso, era muito evidenciado no livro por Winston, ele passou a observar isso, principalmente
principalmente porque ele editava os noticiários e tal, ele era um funcionário, né, de lá, é que vira e mexe aparecia um nomezinho que deveria ser editado, que eram das pessoas que cometiam crimes do pensamento. Então elas eram vaporizadas. O que que isso significa? Ela simplesmente deixava de existir. Então, às vezes a pessoa expressou, sei lá, ela ouviu o grande irmão falando lá pela teletela e fez uma expressão facial, tipo assim, não concordo, nem falou nada, só fez uma expressão facial assim, pronto. Era vaporizada, e aí todos os registros de existência dessa pessoa simplesmente não existiam mais. Era como se essa pessoa nunca tivesse existido na vida, e isso afetava a memória das pessoas. Às vezes elas começavam a dar falta, mas aí conforme ela ia vendo que não tinha registro daquela pessoa em lugar nenhum, isso ficava pro esquecimento. Era uma forma de apagar da memória facilmente. As pessoas pensavam ser um delírio e isso ficava de segundo plano. Eu acabei me empolgando durante a resenha e o vídeo ficou muito longo, então eu vou dividir o vídeo em duas partes. Essa foi a primeira parte, então não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações e comentar bastante sobre o que você achou até agora. É isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!